estruturais que se fazem presentes. Agradeço muito pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês nesta noite, por uma pequena aglomeração online, né? Uma vez que há fila, então a aglomeração, e no momento é o que nos é permitido. A gente tem vivido, né, em telas, as audiências são por videoconferência, as aulas são por videoconferência, os encontros com os amigos da mesma forma. Então, mais uma vez, é uma satisfação ter esse espaço para podermos conversar. Antes de adentrar no assunto que justificou esse nosso encontro, acerca da meta 9 do CNJ, da desjudicialização, registro que a conjuntura atual ela torna muito favorável qualquer fala e abordagem acerca dos métodos adequados de resolução de conflitos. Durante muito tempo, como bem frisou a Camila, nós tínhamos uma grande resistência para a abordagem desse tema, para a promoção de ações específicas voltadas principalmente à autocomposição. Havia-se uma defesa de que a solução boa era a solução adjudicada, aquela que perpassava por todo o procedimento estruturado, seguindo os princípios inerentes ao devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, no intuito de que um terceiro imparcial, em nome do Estado, pudesse dirimir aquele conflito de interesses. Isso acabava por incentivar uma excessiva judicialização dos conflitos sociais, com uma indevida transferência do poder decisório dos envolvidos nos conflitos para o juiz representante do Estado, com uma redução significativa da capacidade, da autonomia, da emancipação social de lidar com suas questões. Do ponto de vista do princípio democrático, isso acabava por mitigar as possibilidades que se esperam com um Estado democrático de direito, em que há um incentivo central para a participação dos destinatários das normas, tanto na elaboração legislativa, por meio de seus representantes legais, bem como e principalmente no momento da aplicação dessas normas, que muitas vezes se faz presente justamente quando temos um conflito de interesses. Quando, por alguma razão, alguma norma jurídica não é observada, em muitos casos se apresentam resistências a esse cumprimento espontâneo, e aí nasce a necessidade de que essa controvérsia seja solucionada. Hoje nós temos uma conjuntura que nos é favorável, porque além da resolução 125 do CNJ de 2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, temos ainda o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe como um dos seus pilares a autocomposição, inovando ao legislar, por exemplo, instituindo como norma fundamental o princípio da promoção pelo Estado da autocomposição, fazendo a resolução autocompositiva como o centro desse novo sistema. E logo em seguida tivemos a Lei de Mediação também em 2015, que traz todo esse cenário favorável para essa abordagem. E aí chegamos no momento para conversarmos a respeito dessa
Meta 9 do CNJ, que está justamente alinhada a essa perspectiva de uma prevenção à judicialização, com um incentivo de que os conflitos possam ser resolvidos de maneira adequada, evitando-se que, diante de toda e qualquer controvérsia, nós tenhamos a judicialização como o único caminho a ser adotado. Em relação à meta 9 do CNJ, é importante delinear inicialmente que ela se relaciona com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Então, antes de adentrarmos na meta 9, é importante fazermos esse introito para contextualizar de onde advém essa preocupação do Poder Judiciário brasileiro. Essa Agenda 2030 é uma agenda ligada aí aos direitos humanos e representa um compromisso global que foi assumido pelos 193 membros das Nações Unidas para a efetivação dos direitos humanos, bem como promoção do desenvolvimento sustentável, centrado especialmente aí nas dimensões social, econômica, ambiental e institucional. Essa Agenda 2030, ela estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados aí de ODS, que são desdobrados em 169 metas para serem atingidas no período compreendido entre 2016 e 2030. Por isso que se chama aí Agenda 2030. Em outras palavras, ela apresenta uma perspectiva de onde nós desejaremos estar em 2030 no que diz respeito à efetivação dos direitos humanos e à promoção do desenvolvimento sustentável, envolvendo, em relação ao desenvolvimento sustentável, as dimensões econômica, social e ambiental. Essa Agenda 2030 também foi denominado de Plano de Ação para Pessoas, para o Planeta e para a Prosperidade, representando esse compromisso dos países com a erradicação da pobreza, com a igualdade de gênero, com uma educação de qualidade, com a busca por instituições eficazes, com a promoção da paz e do acesso à justiça para todos, dentre outros compromissos e objetivos que foram delineados nessa agenda. No que diz respeito ao Poder Judiciário, é digno de nota que o Poder Judiciário brasileiro foi precursor, assumiu uma posição de vanguarda ao correlacionar, ao integrar as suas metas e indicadores com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos em 2018, por meio da portaria 133 do CNJ, a instituição de um comitê interinstitucional que foi justamente o responsável por estudar como se daria essa integração entre as metas do judiciário e esses objetivos. Em relação a essa tarefa, o ODS 16, que traz aí objetivo relacionado à paz, à justiça e a instituições eficazes, esteve no centro dessa preocupação.
Em 2019, por ocasião da realização do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nós tivemos, como resultado desses estudos, a aprovação da Meta 9 do CNJ. Essa Meta 9, que é a razão da nossa conversa hoje, ela consiste justamente na realização de ações de prevenção e desjudicialização de litígios. Ações essas voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, os denominados ODS, tendo como objetivo essa Meta 9 a integração dessa Agenda 2030 da ONU com as ações prioritárias do Poder Judiciário. Cabe destacar que em 2019 também o plenário do CNJ aprovou a resolução 296, que criou a Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, cujas atribuições estão previstas no artigo 14 dessa resolução 296. A criação de uma comissão permanente, ela impõe uma preocupação séria, um compromisso sério na implementação dessas ações. Em relação a esse compromisso de desjudicialização e prevenção de conflitos, vale ressaltar que ele envolve todas as ações que estão relacionadas à promoção da autocomposição, seja com a utilização da conciliação, da mediação, da negociação direta. A autocomposição traz inerente a ideia de que a resolução do conflito se dará pelas próprias partes, podendo ou não serem assistidas por um terceiro imparcial, facilitador, e ações voltadas à desjudicialização de conflitos. Nós percebemos, nos últimos anos, principalmente pós-Constituição de 88, uma crescente escalada no número de processos judiciais no país, caminhando anualmente próximo da casa aí de 100 milhões de processos em tramitação. Por mais que nós tenhamos metas específicas atinentes à produtividade, como, por exemplo, temos Meta 1, Meta 2 do CNJ, buscando julgar mais processos do que os casos novos que ingressam no judiciário, essa tarefa muitas vezes se demonstrou hercúlea, de difícil atendimento, porque por mais que os juízes brasileiros sejam os mais produtivos do mundo, que julgam uma quantidade maior de casos do que todos os outros juízes comparativamente, nós não damos conta de entregar de maneira satisfatória uma prestação jurisdicional que seja tempestiva, consoante as expectativas sociais. Isso nos leva a pensar que é de fundamental importância atuarmos nas causas dessa excessiva judicialização do que ficar apenas trabalhando nas suas consequências. Nós temos elementos culturais que explicam, em parte, por que a sociedade brasileira é tão demandista. Temos exemplos de várias ações que são levadas ao Poder Judiciário e que não precisariam ser judicializadas. Eu nunca esqueço de um caso que foi levado no Rio de Janeiro por dois pais, o pai e a mãe, que não entravam em acordo em relação a qual escola a filha deveria estudar. E judicializaram essa questão para que o juiz
decidisse qual escola a filha deveria estudar. Isso é um problema que precisa ser resolvido pelo Poder Judiciário? Quando nós não temos filtros, a utilização do sistema não é racionalizada. E com isso, outras demandas que merecem a atenção jurisdicional acabam por ter retardada essa prestação por uma excessiva judicialização presente em nossa sociedade. No que diz respeito à desjudicialização, a meta 9 do CNJ objetiva incentivar que os próprios envolvidos assumam esse protagonismo na resolução negociada e consensual de suas questões, evitando que a via jurisdicional seja vista como primeira medida ou única medida, único meio a ser buscado para a resolução de conflitos. Isso me faz lembrar, desde que eu venda, que essa atividade jurisdicional já era defendida como subsidiária, ou seja, só haveria que se falar na necessidade da via jurisdicional quando outros meios e métodos não se revelassem suficientes, satisfatórios para a resolução dos conflitos. Em relação a essa meta 9 do CNJ, nós temos uma exigência de que, para que os tribunais do país desenvolvam essa meta, eles escolham um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e façam um diagnóstico interno no intuito de selecionar um assunto que esteja dentre os mais demandados no respectivo tribunal. Então, nós temos, atualmente, dentro desse volume gigantesco de ações, muitas ações que são repetitivas. Inclusive, o novo CPC objetiva dar um tratamento diferenciado a essa demanda massificada. E cada vez mais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, é digno de elogios, porque tem se preocupado nos últimos anos com uma gestão estratégica adequada das unidades judiciárias. Durante muito tempo se pensou que essa questão de gestão era algo lá da iniciativa privada, com pouco espaço no setor público. E nos últimos anos a gente tem percebido que é impossível administrar sem uma gestão adequada. Vários juízes do Estado, muitos, estão em processo de capacitação para uma gestão efetiva. Inclusive, é um curso do Tribunal em andamento, em que contribuí como conteudista em relação a essa gestão das unidades judiciárias, mas a ideia fundamental é que nós possamos entender quais são as nossas demandas, onde estão as nossas anomalias, as nossas dificuldades de atender e prestar a jurisdição de maneira tempestiva, efetiva e adequada, para que possamos traçar metas específicas para sanar essas anomalias, colocando a nossa força de trabalho dentro dos limites do possível para agir de maneira estratégica. Em relação à meta 9, cabe ao tribunal, então, selecionar essas demandas que são repetitivas, que estão presentes de maneira massiva no judiciário, e elaborar um plano de ação, seguindo aquele modelo
do 5W2H, que a gente usa isso de maneira bastante simplificada na própria administração pessoal, que é aquele plano de ação que envolve lá quem, o que, por quê, quanto, como, quando, onde. São presentes essas palavras aí que vêm do inglês. E buscando, por meio desse plano de ação, viabilizar o alcance da meta proposta para aquele determinado assunto selecionado. No que diz respeito aos tribunais do país, ainda precisamos avançar muito para que esses planos de ação possam ser efetivamente implantados, alinhados aí com o que se pretende com a meta 9 de prevenção e desjudicialização de conflitos. O Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo, já fez esse percurso, já tem o seu plano de ação, embora hoje mesmo conversei mais cedo com o colega Alexandre, lá do TJ do Maranhão, e estão fazendo algumas adequações também em relação ao plano de ação do respectivo tribunal. Aqui em Minas Gerais, nós estamos numa fase de diagnóstico, de identificação dessas demandas, com um trabalho conjunto da nossa Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, ligada à presidência do tribunal, e a nossa Assessoria de Inovação, Gestão da Inovação, a AGIM, ligada à terceira vice-presidência. Cabe destacar que a terceira vice-presidência também assume a coordenação do NUPEMEC, o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que é esse órgão responsável em Minas Gerais pela gestão dessa política pública voltada à promoção dos métodos adequados de resolução de conflitos. Nessa gestão, temos aí à frente o desembargador Newton, que tem atuado de maneira incansável para a expansão tanto do número de centros judiciários instalados no Estado, como também de métodos disponibilizados para uma resolução adequada de conflitos. Por exemplo, terminamos aí o ano passado com mais de 208 sejusques instalados em todo o Estado. Além disso, foi ampliado o uso de ferramentas auxiliares à autocomposição, como, por exemplo, oficinas de parentalidade, constelações sistêmicas, que recentemente foram regulamentadas de maneira inovadora pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, eu tive acesso aqui a alguns dados. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um aumento progressivo, significativo, no número de audiências de conciliação e mediação realizadas em todo o Estado, em todos esses sejusques, com um destaque especial para as audiências pré-processuais, que são aquelas realizadas antes da judicialização. Nós tivemos, ao todo, 150.834 audiências realizadas, agendadas, desculpe-me, e dessas foram realizadas 91.163 audiências pré-processuais, tanto de conciliação como de mediação, com a celebração de 62.434 acordos. Ou seja, mais de 60 mil acordos foram celebrados em situações de conflito que possivelmente seriam judicializadas, mas que não foram, graças a essa ampliação de rol de portas para o acesso à justiça e resolução adequada de conflitos. Isso representou um percentual de 68,48% em relação ao número de audiências realizadas. O Tribunal de Justiça também aprovou recentemente o planejamento estratégico para o período de 2021 a 2026,
que traz aí como macro desafio 5 justamente o fomento aos meios extrajudiciais para prevenção e resolução negociada de conflitos, com maior participação, com a participação ativa do cidadão. O objetivo desse macro desafio é estimular a comunidade a resolver seus conflitos, sem necessidade de processo judicial, podendo se valer aí da conciliação, da mediação e da arbitragem. Além disso, esse macro desafio também pretende incentivar parcerias entre os poderes a fim de evitar potenciais causas judiciais e destravar controvérsias existentes. Quando nós falamos de política pública, é fundamental, inclusive, essa é a preocupação dessa Agenda 2030, da Meta 9 do CNJ, que nós tenhamos uma atuação interinstitucional. Porque não se faz política, não se muda a forma como os conflitos são resolvidos sem envolvimento. Nesse aspecto, relacionado ao incentivo à desjudicialização, é importante destacar que o NUPEMEC aprovou recentemente, por unanimidade, a orientação 1, que traz uma previsão de que nas ações em que for admissível a autocomposição, a exigência de prévia comprovação da tentativa de negociação poderá ser considerada como condição para a aferição do interesse processual. Ou seja, uma vez oportunizada a parte que ela comprove que tentou resolver previamente seu conflito e ela não o fazendo, o juiz poderá indeferir a petição inicial ou julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Porque entende-se que, na ausência de resistência, de que a parte tentou previamente resolver seu conflito, não se justifica, não há necessidade, não há interesse para a parte ir ao Poder Judiciário. Em razão do nosso tempo, eu quero abrir para perguntas, já vou caminhando para o encerramento, e vou destacar apenas porque Camila tinha me pedido, assim, a experiência aqui de Muriaé com relação a essa temática, e dentre as várias ações que nós estamos conduzindo, destaco que em dezembro de 2020 foi assinado um pacto interinstitucional entre o Poder Judiciário e a presidência da OAB, subseção de Muriaé, justamente voltado para a utilização da resolução pré-processual de conflitos. Um pacto que foi denominado Primeiro Pacto em Prol da Desjudicialização com a adoção prioritária da resolução prévia de conflitos. E, no seu artigo 1º, ele já prevê que essa tentativa de conciliação, mediação, negociação pré-processual, por meio de plataformas online, poderá ser considerado como condição para a aferição do interesse processual. Ressalvados, claro, os casos em que houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em que o acesso ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento do direito. Tinha vários outros pontos que poderia destacar relacionados a esse assunto, mas por obediência do tempo e por gostar do diálogo, do debate, finalizo essa minha exposição estabelecendo que, não obstante já tenha sofrido críticas em relação à proposta dessa orientação que foi aprovada pelo NUPEMEC, a gente teve recentemente uma manifestação contrária a essa orientação, percebo que nós temos propostas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, de
emenda ao artigo 17 do CPC, justamente prevendo essa perspectiva que defendo. Tem um artigo publicado nessa área, depois posso compartilhar com vocês também. Porque precisamos garantir o acesso à justiça. Isso é um direito fundamental. Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Todavia, também precisamos garantir, como um direito fundamental por excelência, o direito das partes, das pessoas, de participarem na construção do direito e na aplicação do direito ao caso concreto. Acesso à justiça, na perspectiva por muitos defendido, não se resume a um acesso ao Poder Judiciário. Hoje, a nossa preocupação, mais do que mero acesso, é garantir que tenhamos acesso a uma resolução efetiva, tempestiva e adequada para os nossos conflitos de interesse. Muito obrigado por essa oportunidade e me sinto lisonjeado por estar com vocês essa noite. Doutor Juliano, a honra é toda nossa. Foi um prazer ouvi-lo. Eu já vou dizer para os alunos que eu aprendi muito com o doutor Juliano e que uma parte da fala dele não foi combinada, porque o que ele defende é muito o que eu e a professora Camila também defendemos, especialmente essa última parte de acesso à justiça, não se limitar ao acesso ao judiciário, é uma tecla que a gente vem batendo muito. A ideia da Metanove, né, nesse convênio que nós celebramos com o TJ, ela envolve uma atuação da academia para que se atinjam esses objetivos ligados à Agenda 2030. O meu projeto de doutorado está ligado a isso também. A Camila vem debatendo isso já há mais de 10 anos e a gente tem muitas ideias para tentar mitigar essa situação delicada, né, de hiperjudicialização, que tem diversas concausas, algumas delas mencionadas brilhantemente pelo senhor. Foi um grande prazer ouvi-lo. Eu não vou me estender, senão vou ficar elogiando aqui até o final da noite. Já está convidado sempre que possível para ministrar palestras para a gente, porque está muito ligado a essa concepção, né, de mudança de cultura do litígio que a gente tem que fazer na academia, né? Já peço também, a última coisa que eu falo, o compartilhamento do artigo, e vou dar a palavra agora para os alunos para fazer talvez uma, duas perguntas para a gente encerrar. Até porque pode ser que o doutor tenha a audiência ainda hoje, né? Ao contrário do que se pensa normalmente, os juízes trabalham muito e frequentemente muito além das 18 horas. Então, perguntas, por favor, pessoal. Bom, se ninguém tiver, eu vou pegar minha fala de novo, e isso não é bom, porque depois que eu tomar a fala, eu não devolvo ela para ninguém. Eu tenho esse problema de não conseguir compartilhar e ser egoísta. Bom, Juliana, enquanto verificamos se vamos ter alguma pergunta, a Carmen já trouxe aqui. Deixa eu ver se é para a gente ou para você. Vou pegar a pergunta da Carmen e reformular, parafraseando. Você acredita, Juliano, considerando que você tem uma formação de resolução de conflitos e você também é professor, você acha que a faculdade, que as instituições de ensino conseguem contribuir no sentido da implementação da Metanove? Sem dúvida, uma excelente pergunta. Nós tivemos durante muitos anos um ensino do direito nas academias muito focado no litígio. As disciplinas eram voltadas para a cultura demandista, para a promoção dessa beligerância na resolução de conflitos. Tanto que advogado bom para muitos era o advogado bom de briga. Ainda que o cliente se ferrasse ao final, mas se ele brigou bonito, discutiu, era o que dava o show, assim, que garantia que ele tinha uma
boa atuação. Isso é passado. Nós realmente temos o descortinar de um novo tempo na academia. Nós tivemos, em 2018, a aprovação pelo MEC da obrigatoriedade dessas disciplinas voltadas aí para a mediação, para a conciliação, para a negociação. E cada vez mais tenho percebido que várias instituições de ensino, país afora, têm abraçado essa mudança de perspectiva na formação dos futuros profissionais do direito. Sem dúvida, além de formar os bacharéis, os advogados, promotores, juízes, defensores e outros operadores do direito, nessa nova perspectiva, na faculdade é onde é gerado, gestado o conhecimento. E em relação à Meta 9, nós precisamos ainda avançar para águas mais profundas. E, ao meu ver, essa parceria com as várias instituições e principalmente com as faculdades muito contribuirá para que nós possamos aprofundar, amadurecer os conteúdos, conceitos, compreensões que envolvem essa temática de prevenção e desjudicialização de conflitos. Mais do que perfeito, né, doutor Juliano? Doutor Juliano, a gente está chegando aqui ao fim do nosso horário, mas antes disso, eu não podia deixar de ter sua presença aqui, né, e ter esse número de pessoas que está conosco até o momento. Qual o recado que você deixaria para os nossos futuros profissionais do direito, que muitos estão aqui, em relação à resolução do conflito? Eu sei que você tem estrada, que você escolheu pela magistratura, servir a magistratura. E, senhores, o Juliano é dos profissionais, servidores públicos que, embora seja magistrado, que deveria ser o dever de todos, ele serve à sociedade. Isso é nítido no caminhar dele. Então, eu queria que você deixasse para a gente, falando aí para futuros magistrados, futuros profissionais de diversos caminhos dentro do direito, qual a fala que você deixaria para eles que ficaram aqui conosco? Samara, na sequência eu te dou a fala, tá? Mais uma vez, é um desafio de tentar sintetizar algo que seja rico, valioso, para ser guardado aí para a nossa sacola, né, que nos acompanha em nossa jornada. Ao meu ver, nós temos uma preocupação que os operadores do direito tenham uma bagagem técnica muito vasta. Nós nos preocupamos nessa técnica, nesse tecnicismo na formação dos operadores do direito. Mas, ao meu ver, acima de tudo, nós estamos carentes de pessoas com humanidade, com espírito humano, que possam acolher de maneira respeitosa outra pessoa, que se coloque numa posição de olhar horizontalizado, de inclusão, de respeito às diferenças. Porque, acima de tudo, a pessoa humana é a razão de ser do direito. Ela é o seu centro. E a promoção da sua dignidade, da dignidade da pessoa humana, deve ser o objetivo central de todo e qualquer operador do direito. Gratidão, tem gente arrepiando aqui, doutor Juliano. Samara, você gostaria da palavra? Vai abrir o áudio? Sim, eu vou abrir, eu ia escrever no chat, mas eu vou abrir o áudio. Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos, professora Camila, para o doutor, para o Daniel, professor Daniel, é um prazer. A palestra foi excelente, excepcional. A minha pergunta é a seguinte: a gente percebe que, de forma gradual, a conscientização dos métodos adequados vem crescendo por parte dos operadores do direito. E isso é muito lindo e muito legal, e principalmente esse apoio dos tribunais. Eu percebi isso muito forte na UNA, infelizmente não percebi em outras instituições de ensino. Vem começando de forma, como eu disse, gradual, mas é muito bom ver que a nossa instituição está à frente disso.
Mas a minha pergunta é a seguinte: qual é o conselho que o doutor dá para a gente em relação às partes? Porque eu ainda percebo um certo descrédito delas em relação a esses métodos. Diversas vezes eu já ouvi assim: ah, não, eu acho que esse problema tem que ser resolvido no tribunal mesmo, ele precisa de uma sentença do juiz. Como que o senhor acha que a gente pode estar lidando com essas partes para conscientizá-las, que é uma decisão tão importante como aquela proferida pelo juiz? Pois bem, é uma questão excelente. Eu não sou muito bom de dar conselhos, assim, eu inclusive destaco muito com os meus mediadores, com a equipe que trabalha comigo, que não é nossa função de sermos conselheiros. Porque ninguém sabe o que é bom para a vida do outro, a não ser ele mesmo, né? Ninguém pode assumir essa função de ser senhor do projeto de vida de outro. De qualquer maneira, pela experiência, as pessoas precisam viver um espaço oportuno para o diálogo e o empoderamento. Quem se sente empoderado não quer perder esse poder. Eu, como faço as experiências dos dois lados, tanto atuando na mediação de conflitos como facilitador, como decidindo, prolatando sentenças, julgando situações postas nos autos, percebo que o desafio maior está em conduzir esse processo autocompositivo. As partes construírem a solução por si é de uma beleza, de uma riqueza maior do que qualquer sentença judicial, por mais bem fundamentada que ela seja, de 30, 40, 50 páginas. Tem vezes que um acordo, por mais simples que seja, revela a capacidade daquelas pessoas de assumirem esse protagonismo. E isso, quando nós pensamos numa sociedade que precisa ser emancipada para que nós possamos viver o nosso paradigma constitucional, nós precisamos que esse gostinho de assumir a responsabilidade pela condução da sua vida seja sentido pelas partes. Mas entendo que ainda temos um caminho pela frente. Há uma cultura que ainda se faz presente, que é demandista, porque ela foi assim cultivada por anos. E uma cultura não se muda de um dia para outro. É preciso um processo, um caminho. E nesse caminho, todos somos caminhantes enquanto caminhamos. Obrigado mais uma vez. Eu mesma caço minha fala, porque a quantidade de fala que eu tenho é uma forma, entendeu? Mas essa hora eu preciso de falar. Doutor Juliano, para te contextualizar, nós temos pessoas para além do estado de Minas Gerais. Eu tenho a Valéria Martim aqui, por exemplo, que ela está identificando que ela é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Tá? Então, acessibilidade aqui do mundo virtual, bem-vinda, Valéria, e ela trouxe a informação que ela gostaria de acessar artigos e demais informações sobre o tema e outros conexos. Alguém do NUSC, por favor, coloca no chat para quem está aqui conosco, o Telegram, o endereço do nosso Telegram, quem tem ele aí, Jéssica, você está aí, ou então Maílde, porque nós temos, doutor Juliano, um Telegram que a gente fomenta essas informações, e inclusive, professor Daniel, a gente pode deixar aqueles informativos em relação à Meta 9, porque aos poucos, né, os artigos, você tem que é uma forma da gente conseguir divulgar para as pessoas que estão interessadas. E só a última pergunta aqui que eu vi, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber como... A última pergunta, tá? Gostaria de saber como os tribunais estão realizando os diagnósticos, como estão planejando propor essa nova forma de resolução de conflitos e quais os profissionais envolvidos. Você tem algo para comentar desse questionamento, Juliano? Eu tenho uma participação que faz uma interlocução com os demais tribunais do país em relação ao FONAMEC, que é o Fórum Nacional que cuida aí da mediação e da conciliação. Nós sempre realizamos encontros periódicos e temos um grupo para essas discussões. Ainda precisamos avançar muito em relação a essa temática da Meta 9. Muitos tribunais estão nessa fase inicial de identificação, de mapeamento das suas demandas. Embora nós tenhamos Justiça em Números do CNJ, que já traz um diagnóstico
né, de todo o país, é fundamental que nós tenhamos essa tarefa doméstica de fazermos esse movimento. Muitos também relatam resistências internas. Por mais que nós estejamos aí com todo esse panorama favorável, que mencionei no início da minha fala, há resistências internas. Não vou mencionar tribunais para não gerar um desconforto, mas a nossa alta direção de todos os tribunais, não é o caso de Minas, que nós temos um incentivo muito grande da alta direção, precisamos desse compromisso sério com essa política de desjudicialização e prevenção de conflitos. Isso não retira poder do Poder Judiciário. Não é pelo número de conflitos que nós garantimos essa função que nos é dada pela Constituição, mas sim essa autoridade, ela vem pelo serviço adequadamente prestado ao nosso jurisdicionado. Eu acho que com esse questionamento a gente não precisa nem de fazer outro. Professor Daniel, gostaria de fazer sua colocação final, por favor? Não, novamente agradecer. Estamos todos encantados, são só elogios no chat. Foi um grande prazer recebê-lo. Eu vou agradecer enormemente a indicação da vice-presidência do TJ. Eu não conhecia o doutor Juliano, a gente não combinou nada, e está exatamente na linha que a gente vem defendendo aqui, e todos nós estamos embevecidos com a palestra do doutor Juliano. Então, muito obrigado mesmo. Professor Juliano, eu encerro aqui, não com as minhas palavras, mas com as palavras do Márcio. Ótima oportunidade que todos nós tivemos essa noite, ou seja, valeu o dia. Obrigado aos nossos mestres e principalmente ao senhor juiz, que pôde nos ceder um pouquinho de seu tempo, que com toda certeza é super valioso. E eu sei que é valioso, Juliano, e para a gente não ficar, né, com saudade do que a gente viu aqui no início, deixa eu compartilhar minha tela aqui, a gente encerra com esse gostinho da despedida do Dr. Juliano, no passado, mas para a gente ele volta sempre. Gratidão, Ju. Muito obrigado. É minha música preferida. Preciso mais, preciso chuva. Penso que viver a vida seja simplesmente viver a marcha. Como boiadeiro, Até breve. Obrigada, senhor juiz. É um prazer.